Exemplo 4. Agora eu vou considerar a função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1. Se o x for maior do que 1 e x mais 2 se o x for menor ou igual a 1. Ok? Então eu quero verificar se ela é contínua em todos os pontos da reta, né? Em todos os pontos reais, né, do seu domínio. Está definida para todo real, então eu quero verificar se ela é contínua. Então, de fato, primeiro a gente vai verificar para x igual a maior do que 1. Tá? Então vamos analisar esses casos. Né? Primeiro para a maior do que 1, depois para a menor que 1. E depois para a igual a 1. Então vamos lá. Para a maior do que 1, temos... Então, se o x é igual a função está definida porque ela está definida em todos os pontos. Então, satisfaz o primeiro item. Segundo item eu tenho que verificar o limite. O limite de f de x, quando x tende a esse valor a, é igual a quanto? Bom, se o a é maior que 1 e o x tende a, então o x também é maior que 1. Mas se o x é maior que 1, então essa é a expressão da função. Então, isso é o limite para x tendendo a um determinado ponto a de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1. Então, quanto que é isso? Limite do quociente, a quociente dos limites. Então, esse é o limite para x tendendo a de x ao quadrado mais x menos 2, dividido pelo limite para x tendendo a de x menos 1. O limite da soma é a soma dos limites. Então, posso escrever como limite para x tendendo a de x ao quadrado mais limite para x tendendo a de x menos limite para x tendendo a de 2, dividido por limite para x tendendo a de x menos limite para x tendendo a de 1. Então, quanto que isso aqui vai dar? Limite de x ao quadrado quando x tende a x ao quadrado eu posso escrever como limite de x tudo ao quadrado. O limite de x quando x tende a é a. Então, isso dá a ao quadrado. Mais, aqui vai ficar a. Aqui, o 2 independe de x, então dá o próprio 2. E embaixo, limite de x quando x tende a é a. E o limite de 1 quando x tende a, o 1 não depende de x, então é o próprio 1. Ok? Então, esse aqui. E esse aqui é exatamente o que? O valor da função no ponto A. Porque se o a é maior que 1, qual que é o valor da função no ponto A? É a quadrado mais a menos 2 sobre a menos 1. Então é exatamente esse valor. Então deu igual ao valor de f de A. Então ela é contínua em A. Então, portanto, f é contínua em x igual a maior do que 1. E agora, para x igual a menor do que 1. Então, vamos ver o que vai acontecer. Da mesma forma, se o x tende a com a menor do que 1, então o x também é menor que 1. Se o x é menor do que 1, então quer dizer que a expressão da função é x mais 2. Então, temos que o limite para x tendendo a de f de x é igual ao limite para x tendendo a de x mais 2. Então vai ficar o limite de x quando x tende a A, que é A, mais limite de 2 quando x tende a A. Mas 2 não depende de x, então dá o próprio 2. E A mais 2 é quanto? É o valor da função no ponto A, quando A é maior do que 1. Maior não, menor do que 1 aqui, tá? Menor do que 1. Então isso aqui dá exatamente o valor de f no ponto A. Então, portanto, f é contínua em x igual a A menor que 1. Opa, aqui pessoal, aqui é maior que 1 sim, né? Esse caso aqui que é o menor, tá? Então ela é contínua para x igual a maior que 1 e é contínua para x igual a menor do que 1. Falta só um ponto para a gente verificar, que é o x igual a. Então vamos lá, agora para x igual a 1, que é o x igual a igual a 1, né? Então vamos lá,
Para x igual a 1, vamos ter o limite, então ela está definida no 1, né? No 1 ela vale, aqui ó, 1 mais 2, que é 3. Então queremos verificar se o limite é 3. Então o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual a quanto? Né? Como a função ela muda de expressão no ponto 1, e sempre que eu vou calcular o limite de uma função que muda de expressão exatamente naquele ponto, a gente precisa quebrar em duas situações. Uma que está numa expressão e que está em outra expressão. Quebrar em duas situações é exatamente tomar os limites laterais. Então vamos lá, vamos verificar os limites laterais. Então, primeiro, o limite para x tendendo a 1 pela esquerda de f de x é quanto? Quando o x tende a 1 à esquerda, significa que ele tende a 1, mas com valores menores do que 1. Valores menores do que 1 significa que ele vale x mais 2, é a expressão da função. Então isso é o limite para x tendendo a 1 pela esquerda de x mais 2. Quanto que é isso? Se eu colocar então o limite de x mais 2 vai ficar o limite de x mais limite de 2. Limite de x quando x tende a 1 é 1 mais 2, que é 3. E quanto que é o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x? Quando o x tende a 1 à direita, significa que o x tende a 1, mas com valores maiores do que 1. X maior do que 1 vai ser essa expressão. Então isso é o limite para x tendendo a 1 pela direita de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1. Okay? Então, quanto que é o valor desta função neste ponto? Então, olha só. Se eu colocar 1 aqui em cima, vai ficar 1 mais 1, 2, menos 2. Então, vai zerar em cima. E embaixo, 1 menos 1, 0. Então, é 0 em cima, 0 embaixo. Então, eu estou com uma indeterminação aqui. Tá? Como o 1 zera 1 em cima e 0 embaixo, eu tenho dois polinômios, então quer dizer que o polinômio de cima, que é quadrado, ele tem o 1 como raiz. Então eu posso decompor ele. Né? Então eu posso achar as raízes aqui. Então eu posso escrever isso aqui como sendo o limite para x tendendo a 1 pela direita de quem? Vamos lá. Então vamos fazer a continha aqui do lado. Ó, delta é b quadrado, que é 1, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Então 2 vezes 2, 4, mais 1, 9, então isso aqui é 9. Então o x é menos b, então menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 3, dividido por 2a, que é 1. Então vamos ficar, quanto vai ficar? Vamos lá. Primeiro com 1 mais. Menos 1 mais 3 vai ficar 2 sobre 2, que é 1. Então 1 é raiz, como a gente já sabe. E a outra raiz, menos 1 menos 3, vai ficar menos 4 sobre 2 menos 2. Então menos 2 é a outra raiz. Então eu posso reescrever esse x quadrado mais 2 como sendo x menos 1, que o 1 é raiz, e x menos menos 2. Então x mais 2 dividido aqui embaixo por x menos 1. Então eu cancelo este com este. Vai ficar o limite para x tendendo a 1 pela direita de x mais 2. Então o limite de x é 1 e o limite de 2 é 2. Então vai ficar 1 mais 2, que é igual a 3, que realmente coincide. Então, portanto, o limite para x tendendo a 1 de f de x é igual a 3, que é igual a f de 1. Portanto, e, consequentemente, f é contínua em x igual a 1. Ok? Então verificamos de modo geral para x maior que 1, para x menor do que 1 e para x igual a 1. Tá? Então todos os casos aí. Então como todos os casos foi satisfeito, então significa que a função ela é contínua em todo o seu domínio. Então a gente fala simplesmente que a função é contínua.